Olá pessoal, aproveitando um pernoite aqui no hotel em Guarulhos. Aliás, hoje um dia complicado na cidade de São Paulo. Hoje é dia 10 de fevereiro, dia de inundações. A gente veio de Porto Alegre cedo e fizemos duas aproximações perdidas, além da órbita de espera, e fomos para Campinas, alternamos o Aeroporto Internacional de Viracopos e conseguimos no retorno o pouso completo em Guarulhos, mas o aeroporto esteve operando com chuva forte diversas vezes no dia. Uma certa hora do dia também tivemos um enchir. E a cidade de São Paulo, como vocês devem ter observado nos noticiários, está caótica, né? Então, hoje, inundações, enchentes, alagamentos, deslizamentos, e a gente está aqui pernoitando no hotel na cidade de Guarulhos. Aliás, por sorte, né, estamos em Guarulhos, porque se fosse para cruzar a cidade não seria possível. Então, estou aproveitando o tempo aqui de pernoite para a gente fazer aquele episódio sobre o Fokker 100 que eu tinha prometido. Então, vou contar um pouquinho da passagem do Fokker 100 pela TAM, que no Brasil ganhou muito destaque, né? Foi uma operação invejável, ficou conhecido o Fokker 100 como jato de Congonhas, principalmente também como a gente remete à figura saudosa do comandante Rolim Adolfo Amaro, fundador da TAM, e que foi justamente numa época em que a empresa foi reconhecida internacionalmente como uma das melhores do mundo. Serviço de bordo impecável, atendimento pela empresa, o passageiro era impecável, sala VIP antes do embarque, e depois a bordo refeições quentes, muito saborosas. Antes da decolagem mesmo, por exemplo, de um voo Congonhas-Curitiba, no Fokker 100, era servido licor em copinhos de chocolate. Então, a empresa TAM ficou conhecida justamente por apresentar um serviço de bordo impecável e também um atendimento ao passageiro que muitos lembram até hoje. Isso tudo graças, né, ao esforço do presidente fundador da empresa, que é o Rolim Adolfo Amaro. Então, eu vou iniciar esse vídeo sobre o Fokker 100 trazendo uma imagem, porque naquela época a TAM recebeu os primeiros Fokker 100, o Mike Romeo Alpha e o Mike Romeo Bravo, no final de setembro do ano 1990. E naquela época a assessoria de imprensa da TAM, através do Paulo Pompilho, assessor de imprensa, também nota 10, trabalhava junto com o comandante Rolim, promovendo a empresa. Então, logo que o avião chegou, o Romeo Alpha e o Romeo Bravo, a TAM fez bastante divulgação sobre a aeronave. Eu vou contar também um pouquinho da história, né, da chegada, o porquê que é o jato de Congonhas, ficou conhecido como jato de Congonhas. Mas antes eu vou iniciar então essa nossa jornada pela um pouquinho da história do Fokker 100, apresentando um vídeo. A qualidade não está a 100%, mas durante o voo de apresentação para a imprensa, que foi feito no Mike Romeo Bravo, se não me falha a memória, foi um voo local sobre São Paulo, contando com a presença de toda a diretoria da TAM, especialmente do comandante Rolim Amaro. Eles distribuíram uma fita VHS mostrando o Fokker 100, detalhes da aeronave, o speed brake do Fokker 100 tinha aquele detalhe da cauda que se abria, mostrando o serviço de bordo, né, detalhes do serviço de bordo com a mesinha aberta. Então é bem legal esse vídeo. A qualidade, como eu falei, não é 100%, porque foi uma distribuição em 1990 em VHS e eu passei para DVD e agora eu exibo para vocês. Vamos lá então assistir esse vídeo de promoção do Fokker 100 que a TAM entregou a cada passageiro, né, convidado da imprensa no voo de demonstração do F100.
Muito bom, né? Esse vídeo eu acho fantástico, foi muito bem produzido, trabalhado entre a TAM e a fábrica holandesa da Fokker, e então os detalhes ficaram muito bem apresentados. Falando um pouquinho do Fokker 100, então vamos voltar no tempo, década de 80, em 1985, em janeiro de 85, foi inaugurado o Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos, e os voos internacionais que operavam em Congonhas foram transferidos para Guarulhos. Poucos meses depois, os voos nacionais que ainda operavam em Congonhas foram transferidos para Guarulhos. E aí as operações no aeroporto de São Paulo Congonhas ficaram restritas, né, às operações da Ponte Aérea São Paulo-Rio de Janeiro e aos chamados VDC, que eram os voos direto ao centro, que eram operados por Fokker F-27, tanto a TAM como a BR Central e a Rio Sul. E alguns outros voos regionais também, operados com Brasília, Bandeirante, etc. No final da década de 80, o comandante Rolim, já operando com sucesso os seus Fokker 27, sentiu a necessidade de retomar a operação dos jatos. Era um pedido, inclusive, dos passageiros. Poxa, podiam voltar a operação de jatos em voos domésticos aqui em Congonhas, etc. E aí o Rolim começou a estudar a volta do jato para o aeroporto de Congonhas e foi pesquisar o que seria interessante, lembrando que até aquela data, né, a TAM só operava turbohélices, né, a maioria Fokker 27. Então chegou à conclusão, né, até pela aproximação que ele já tinha com a Fokker, de avaliar o Fokker 100. E realmente ele acertou em cheio, o comandante Rolim acertou em cheio em escolher o Fokker 100 para iniciar essas operações a jato, na realidade o retorno das operações a jato a partir do aeroporto de São Paulo Congonhas. Então, conforme eu mencionei, foi no dia 30 de setembro de 1990, chegaram os primeiros Fokker 100 e aí ele decidiu, né, colocar, né, o plano dele era colocá-los nos voos VDC e principalmente São Paulo-Brasília para atender os políticos que queriam ir a jato a partir de Congonhas do aeroporto central, voltando, né, ao velho hábito de embarcar em Congonhas em voos diretos para Brasília. Só que
na época as autoridades não autorizavam mais voos a jato saindo de Congonhas. E foi uma batalha para o Rolim conseguir colocar os primeiros voos lá em Congonhas, e aí ele começou operando em voos mais curtos, Araçatuba, ou mesmo para Brasília, mas inicialmente com escala. Em Ribeirão, colocou o avião para Pampulha e logo fez um enorme sucesso, e não foi à toa que ele se tornou realmente o jato de Congonhas, como a TAM mesmo apelidou a aeronave. E depois, anos mais tarde, outros Fokker 100, meses, né, depois dos primeiros, outros Fokker 100 começaram a chegar, e aí se tornou um cenário normal no aeroporto de Congonhas você observar diversas caudas de Fokker 100 alinhadas, né, estacionadas, né, nos primeiros boxes, né, naquela época, lembrando que não existia Finger, então o embarque dos passageiros era feito por ônibus ou caminhando direto da sala de embarque até a aeronave, né? A grande maioria dos embarques da TAM eram a pé, né? O passageiro saía da sala VIP da TAM e embarcava direto no Fokker 100. Então, logo o avião fez sucesso e para não perder espaço, né, a Varig, o grupo Varig, logo correu atrás para não ficar, né, perdendo o passageiro para a TAM, e pouco tempo depois a Rio Sul incorporou o Boeing 737-500, né, inaugurando voos a partir de Congonhas a jato, né, então retomando as operações a jato no aeroporto de Congonhas. Então vamos observar alguns vídeos que eu tenho salvo, né, eu na realidade até comentei numa das lives recentes aqui no canal, que eu tenho diversos vídeos VHS que eu gravei e que eu passei para DVD. Então eu separei algumas imagens interessantes, depois nós temos os depoimentos de alguns comandantes que voaram a aeronave, então eu vou colocar agora algumas cenas com o comandante Rolim, né? Eu vou inaugurar, por exemplo, porque a alma da TAM era o comandante Rolim. O Rolim você associava a TAM ao comandante Rolim. Os passageiros lembravam sempre da imagem do comandante Rolim, recepcionando o passageiro, ou mesmo, dependendo do voo, entregando as balas, né, porque era um costume, né, dos comissários da TAM entregarem balas antes do início do voo. E aí, em certas ocasiões, alguns voos que o Rolim estava a bordo, ele mesmo entregava as balas para os passageiros. Então, eu tenho algumas cenas que eu separei. Uma é do voo inaugural do Fokker 100 da TAM, na rota Congonhas, Campinas, Porto Alegre, que estava o Gaúcho da Fronteira. Então é uma cena muito legal que o Rolim está lá junto com o Gaúcho da Fronteira durante o voo. Tem um outro voo também inaugural que foi de Guarulhos para Florianópolis, com escala em Joinville, e nessa cena, nessas imagens, vocês podem observar justamente o Rolim, próprio presidente da TAM, distribuindo essas balas, as famosas balas que a TAM distribuía para os passageiros, na realidade eram os convidados da imprensa nesse voo inaugural para Joinville e Florianópolis. Então, vamos lá, assistir essas imagens da saudosa operação com o comandante Rolim na TAM com os seus Fokker 100. Pedro Raimundo. Soldado de Maquela.
Senhoras e senhores, bom dia. Comandante Ari Paulo e sua tripulação, tenho o prazer em recebê-los a bordo do jato FC Latam para o voo inaugural de número 817 com destino ao aeroporto Hercílio Luz em Florianópolis, escala em Joinville. Retorne o encosto da poltrona à posição vertical, atendendo ao aviso de atar cintos e não fumar, verificando o travamento da mesinha. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio localizadas acima de seu assento. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Apague um cigarro, puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio, colocando-a sobre o nariz e a boca, respirando normalmente. Muito legal, né? Bons tempos, né, desses voos interessantes que o Rolim sempre acompanhava a imprensa. Aliás, eu vou até... eu lembro de uma passagem com o comandante Rolim. Era um voo inaugural da TAM e muitos discursos. O Rolim já tinha feito os discursos dele, aliás, né, o discurso do Rolim, para quem não viveu na época, os discursos eram fantásticos, né? Então ele conseguia cativar todos os convidados com seus discursos maravilhosos, né? E em certa ocasião, num voo inaugural, o discurso, né, do pessoal da TAM, depois do administrador do aeroporto, das autoridades, etc., eu acabei me afastando porque a gente estava querendo ver, né, quem é entusiasta da aviação queria ver um pouquinho de movimento de tráfego aéreo no aeroporto que a gente estava. E aí eu tentando achar, né, uma janela, até que eu achei uma janela, comecei a observar os aviões e de repente senti alguém segurando meu braço assim, eu viro, era o comandante Rolim. Aí ele falou assim para mim: a conversa tá chata, né? Eu também achei. Vamos falar de aviação, que é muito melhor? E aí a gente ficou batendo papo sobre aviação, era muito legal, ele era um grande entusiasta da aviação, então lembro com saudades dessa época do comandante Rolim, essa época dos voos inaugurais, do oba-oba com a imprensa. Como eu falei, o Paulo Pompilho sempre foi um assessor de imprensa notável, né? Então a gente tinha muita proximidade, né, com o pessoal da imprensa na TAM, linhas aéreas, principalmente nessa época dos Fokker 100, né, e dos voos inaugurais, porque com a chegada dos Fokker 100 a TAM não parava de fazer inúmeros voos novos, né? Então Caxias do Sul, Fokker 100, muitos voos interessantes, né? Então, antes da gente passar para os depoimentos dos comandantes, que eu tive a gentileza, né, recebi a gentileza dessas gravações de muitos comandantes que passaram pela TAM, alguns já aposentados. Então eu vou colocar uma filmagem que eu achei muito legal. Pesquisando aí no meu arquivo de imagens do Fokker 100, achei um Fokker 100 em Maceió, no velho terminal aeroportuário de Maceió, fazendo um power back, ou seja, ele utilizou os reversos, né, e acelerou para fazer um movimento de saída, né, de ré da aeronave, que hoje em dia é muito difícil você observar um procedimento desse. O vídeo é muito curtinho, mas pelo menos vocês conseguem observar o Fokker 100 executando uma manobra de power back. Depois vou colocar entre os depoimentos algumas imagens de uns voos também da TAM, do Fokker 100, que eu fiz, por exemplo, para Ribeirão Preto, e só para matar a saudade, o speech do comissário, o barulho do Fokker 100, porque, aliás, é um detalhe, né? O pessoal falava da TAM, falava que o Fokker 100 é um avião extremamente silencioso e tal. Era realmente silencioso, mas para quem sentava lá na frente. Quem sentava atrás escutava os dois motores TI da Rolls-Royce. Quem é entusiasta como eu adorava sentar justamente nas últimas poltronas do Fokker 100, mas tinha gente que não gostava, porque o barulho lá era bem alto. Mas para quem gosta de ouvir barulho, vocês vão observar, vão gostar do ruído
dos motores do Fokker 100, decolagem, pouso, sempre muito legal de se escutar. Então vamos lá, assistir então o powerback do Fokker 100, depois vou começar com os depoimentos dos comandantes que passaram pela TAM, e em seguida, entre cada vídeo também eu vou inserir algumas imagens do YouTube de diversas operações do Fokker 100 ao redor do mundo. Eu mesmo tive a oportunidade de voar no Fokker 100 da American entre Dallas e Atlanta, então separei a imagem de algumas empresas aéreas que operaram o Fokker 100 ou ainda, algumas ainda inclusive operam, e vocês podem observar ou melhor, até baixar essas imagens através do YouTube, colocar lá Fokker 100 Takeoff, Landing, que vocês vão achar um monte de imagens bem legais do Fokker 100, inclusive de alguns voos de demonstração. Tem o voo do Fokker 100 no show aéreo de Sorocaba, então tem bastante material lá. Mas eu separei algumas imagens que eu vou intercalar então entre os depoimentos, para vocês também lembrarem um pouquinho da aeronave do jato, que fez tanto sucesso nas asas da TAM. Lembrando que a empresa TABA, que era Transportes Aéreos da Bacia Amazônica, operou 2 Fokker 100, que era o Whisky Hotel Lima e o Whisky Hotel Kilo, e esses aviões vieram depois a voar na TAM. Inclusive um deles, o Whisky Hotel Kilo, teve aquele problema do passageiro que teria detonado uma bomba a bordo, que inclusive um outro passageiro acabou falecendo. A aeronave pousou em Congonhas com um buraco enorme na parte da fuselagem. Esse avião pertenceu e voou, operou pela TABA, E depois os aviões também vieram a operar na Avianca, só que com uma outra designação, que era o MK-28, mas era o mesmo avião, o mesmo tipo de avião. A diferença nos aviões da Avianca é que eles não tinham aquela porta traseira que você encontrava nos aviões da TAM. Inclusive a TAM adaptou os 2 aviões da TABA, eles também não tinham, e eles instalaram essas portas traseiras muito próximo dos motores, no lado esquerdo. Então vamos lá, vamos assistir então o powerback do Fokker 100. Em seguida eu vou colocar um dos vídeos de depoimento dos nossos amigos que voaram como comandante ou copiloto também, checadores, na época do Fokker 100. Meu nome é Mal Pelli, fui comandante da TAM por 28 anos, entrei em 91 e fui voar o Fokker 27. Em fevereiro de 92, eu fui para Holanda, selecionado para ser copiloto do Fokker 100. Fui junto com o comandante Ribas, que seria o comandante, e o nosso instrutor foi o comandante Bombini, excelente instrutor. Nós fizemos o curso na própria Fokker e fizemos o simulador na KLM. Foi excelente, o avião é maravilhoso. Para mim foi o melhor avião que eu já voei na minha vida, excepcional. Depois, na volta, fui escolhido para ser um dos primeiros copilotos da ponte aérea, quando a TAM colocou o Fokker 100 para substituir os Fokker 27 na ponte aérea. Na era do jato na ponte aérea, todo mundo botou jato. Tive excelentes instrutores e companheiros de voo, tais como Miguel, Gera, Rossato, Marcos Klaas, entre outros. O Fokker 100 é uma máquina excepcional, excelente avião. Você pilota com uma docilidade maravilhosa. Nunca tive, aliás, tive um monomotor somente. Como eu costumava brincar muito nos voos, meus speeds são muito divertidos. Eu me apresento como Mal Pelli, porém bom coração, também conhecido como Bad Skin, muitas vezes confundido com Sean Connery. Então todo mundo ria. E um dia, voltando do Nordeste, eu tive um
um apagamento de motor no início da descida. Quando as comissárias começaram a preparar a cabine, todo mundo riu. Falou, esse comandante é muito brincalhão. Conclusão, foi um pouso excelente, sem problema nenhum. O avião é maravilhoso, não tenho o que falar. Não existe avião mais versátil que esse. E olha que eu terminei minha carreira no Boeing 777, um excelente avião também. Mas o Fokker 100 é maravilhoso, excelente máquina. Pena que acabou. Dando revista. Já vai sair. Perto do teto bonito. Fokker 100, aeronave com sistemas bastante avançados para a época em que foi lançado, tinha Glass Cockpit, um ótimo piloto automático com 3 inerciais e capacidade para autolanding, e um sistema de gerenciamento das anormalidades, onde o nome da anormalidade aparecia listado numa tela no painel e já com os itens que deveriam ser executados. Outra característica marcante da aeronave era seu speed brake, que diferentemente das demais aeronaves, era na cauda. Abria-se aqui 2 aletas na cauda, gerando então arrasto, possibilitando inclusive o pouso com ele aberto em operações de short field. Já o speed brake, como as outras aeronaves, atuava somente no solo, chamava-se lift damper. Por essas e outras características, inclusive a sua economia, facilidade de manutenção e pilotagem muito dócil, muito fácil, deixou uma legião muito grande de admiradores. Minimum. Continue. 100, 50, 40, 30, 20, 10. Ele voa na época na TAM e voa também na Taba. Essa maquetezinha tem uma maquetezinha rara, que é com as cores da Taba. E na realidade foi um avião que me lançou muito à frente no tempo em termos de aviação, de aprendizado, de automação, uma aeronave muito moderna para a época dele, com recursos que hoje só os New Generation têm. E na realidade foi uma aeronave que muito à frente do tempo dela, que alavancou, foi o moneymaker da TAM. Era uma aeronave que, apesar de ter uma motorização modesta, o avião subia pouco, voava modestamente, no máximo em Mach 0.72, mas descia, que era uma beleza, porque ele tinha um speed brake atrás, que você podia usar desde a VNE até o pouso. Então era uma aeronave muito versátil. Uma curiosidade é que na época do DAC, quando a TAM inventou aquela história do tapete vermelho, pediram para verificar se os pilotos estavam abandonando funções
vitais para a preparação do voo, pelo fato de descer. E na realidade eu fui quem fez uma análise fria disso. Na realidade, cada ciclo de partida tinha alguma coisa em torno de 50 segundos a 1 minuto por cada motor. Então era um avião que você fazia um scan flow rápido, conseguia dar partida rápido, e isso permitia sobrar tempo para o piloto para fazer muita coisa. Foi uma aeronave que teve uma trajetória no Brasil de sucesso na TAM, mas que na realidade teve assim, um certo percalço em virtude dos inúmeros incidentes e o acidente grande que teve em Congonhas. Isso na realidade afetou a reputação dele. Mas todos os pilotos que tiveram a oportunidade de voá-lo, eu apelidava ele de saitechão, né? Era uma aeronave muito dócil, de uma carga de trabalho baixíssima para os pilotos, e que sinceramente eu tenho muita satisfação de ter voado. E eu acho que todo piloto que voa essa máquina tem muito respeito por ela, não obstante os problemas os incidentes que ela possa ter dado. A trajetória de sucesso é maior do que aquilo que ela deu, vamos dizer assim, de alteração. Olá amigos do canal Asa, olá Robert, meu nome é Petri, voei na TAM por 18 anos e hoje eu estou aqui para dar meu depoimento de uma aeronave que fez história na aviação comercial brasileira, que impulsionou a Aerojato na TAM e também fez parte do meu crescimento profissional, fez parte do meu currículo, onde eu voei essa aeronave de 2001 a 2008. E tenho muito orgulho de falar do Fokker 100, uma aeronave espetacular, aeronave que poucos tiveram o prazer de voar nessa aeronave. E eu gostaria de passar um pouco da minha experiência para vocês, falar um pouco sobre o avião, para que permaneça, né, na história, na memória de todos, essa passagem dessa aeronave. A Avianca fez o último voo do avião no Brasil, a partir daí foi desativado. Mas em 26 de dezembro de 2007, eu fiz o último voo da malha doméstica na TAM Linhas Aéreas, do último voo do Fokker 100. Fizemos Guarulhos, Curitiba, Florianópolis, Congonhas. Pousamos em Congonhas, tivemos o tradicional banho do Corpo de Bombeiros com água, foi muito legal, um momento marcante na minha carreira, porque foi o último voo. E mesmo assim ainda ficaram 3 aeronaves voando para Paraguaia, que foram desativadas em março de 2008. Depois foram tudo substituídas pela frota Airbus. Eu voei de 2001 a 2006 como copiloto e de 2006 a 2008 voei como comandante. Foram 17 anos de operação desse avião na TAM, e onde colocou a TAM num patamar da Aerojato, onde impulsionou a empresa, onde o crescimento da empresa se deve graças ao Fokker 100. Alguns dados técnicos dessa aeronave, para quem, por curiosidade, né? Essa aeronave tinha uma peculiaridade que é o speed brake. O speed brake era uma coisa fantástica, que a qualquer velocidade você conseguia reduzir muito rápido e também descer muito rápido. Mas era uma aeronave que era equipada com 2 motores Rolls-Royce de 15.100 libras, o Rolls-Royce TAI 650. Tinha um teto operacional de 35 mil pés, voava Mach 75 ou 850 km por hora. 108 passageiros era a configuração que a TAM tinha, e também tinha uma diferença entre o Fokker 100 que a TAM operava e o MK28 que a Avianca operava, era a porta dos passageiros. O Fokker 100 da TAM, a porta ela era escamoteável, então não dependia de escada externa nem de finger, ela mesma era escada, abria, o embarque e o desembarque era próprio.
sendo que o da Avianca, os que vieram da American Airlines, eles dependiam de escada externa ou finger, porque não tinha escada. Também ela tinha uma peculiaridade, essa aeronave, do sistema de carregamento e descarregamento muito fácil, pelo fato do nível do piso do porão ser na altura quase do peito de uma pessoa. Então o desembarque e embarque de carga não dependia de handling externo, trator. Então era muito bom. Na parte dianteira, que é no corredor, e nos toaletes localizados na parte traseira da aeronave.
sentados até que o aviso. Como vocês podem observar, todos os pilotos que passaram pelo Fokker 100 têm saudades do avião, os comissários também gostavam muito de voar o Fokker 100. Felizmente, né, nós tivemos o acidente, né, do 402, que a gente até tem um vídeo aqui de uma live explicando o que aconteceu com o avião, né? Tivemos também o avião que teve uma pane seca em virtude de vazamento de combustível, acabou fazendo um pouso forçado numa fazenda. Então, diversos casos de incidentes ou acidentes que acabaram um pouco prejudicando, né, manchando a imagem do Fokker 100, que sempre foi um grande avião. Lembrando, inclusive, que a TAM chegou a operar pelo menos 51 jatos Fokker 100 em sua frota, ou seja, uma frota considerável de aeronaves, e aí, devido a essas falhas, né, esses problemas que aconteceram com os aviões, inclusive um acidente grave, né, acabaram prejudicando a imagem, e por isso que a Avianca, ou Chanair e a Avianca, né, quando assumiu, né, uma frota de Fokker 100, para que o passageiro não associasse, né, aquela imagem, principalmente em virtude do 402, eles assumiram a designação MK28, que na realidade o Fokker 100 é o Fokker 28-100 ou MK28-100, e por isso que a Avianca colocou a designação MK28 nos seus aviões. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que vocês conseguiram então ter uma ideia legal, né, sobre a operação do Fokker 100 através dos nossos colegas, né, pilotos que voaram a aeronave, algumas imagens históricas do saudoso Rolim Amaro a bordo do Fokker 100 e também de toda a operação do Fokker 100, e não deixa, né, pra gente essa saudade, né, a gente fica com saudade de uma época interessante, né, da operação dos jatos, né, inicial dos jatos Fokker 100, né, e depois que acabou, né, a frota de Fokker 100 se espalhou, né, pelo Brasil inteiro, afinal de contas, né, mais 50 aviões, né, você tem toda a malha de voos operada, né, com frequências regulares, né, então no caso falando da TAM, né. Então é isso aí, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhem e não deixe de assistir na próxima quinta-feira, né, se não houver alteração de escala, nós teremos uma live do Asa News. E por gentileza, né, se vocês puderem divulgar então esse vídeo e pedir para os seus amigos, né, quem são seus conhecidos na área de aviação ou mesmo entusiastas da aviação, que divulguem, né, o nosso canal e que tragam novos assinantes aqui para o nosso canal Asa. Até lá, até quinta-feira, uma ótima semana a todos e que a chuva diminua aqui em São Paulo porque o estrago foi feio. Grande abraço, então, e uma boa semana até quinta-feira.
Música